Rapaziada, bora acompanhar aqui as informações do Flamengo, mercado da bola com o Vene Casagrande. Tem também outro corte com a mídia rasgando elogios ao Flamengo depois da vitória contra o Atlético Goianiense. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e vambora pro vídeo. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense com show da torcida no Maracanã e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. A reportagem é do craque Flávio Vinick. Segue o líder, Fernandinha Maia. No primeiro ataque perigoso do Flamengo, Pedro, o artilheiro do campeonato, fez o 10º dele no Brasileiro e abriu o caminho de uma vitória tranquila do líder sobre o lanterna da competição. Fez um primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. O segundo do Flamengo poderia ter vindo da cabeça do Varela. O Atlético Goianiense teve um bom momento na partida quando Matheus Cunha fez boas defesas no fim do primeiro tempo e no início do segundo, depois dessa cabeçada do Shailon. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. Mas não demorou para o Flamengo retomar o controle do jogo e ameaçar com Luiz Araújo, até que deram espaço para o Arrascaeta. O uruguaio chutou bem e fez 2-0 sem o time forçar muito. O terceiro só não saiu porque o Carlinhos perdeu uma chance incrível no final da partida. Com a vitória, o Flamengo empata em pontos com o Botafogo, mas fica na liderança do Brasileiro por levar vantagem no saldo de gols. O time rubro-negro tem um jogo a menos que os concorrentes diretos. Que a gente buscasse isso que a gente tinha conquistado antes e que isso ia nos dar uma confiança maior. Sempre estar na liderança ali, te dá um conforto maior e uma confiança maior ainda para poder jogar tanto dentro quanto fora de casa. Até 2016 eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima teoricamente está tão para baixo e ele está mais achatado. O Flamengo consegue vencer com Tite poupando titulares e assim guarda energia para o jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Liderança alcançada que vem o Palmeiras no duelo dos protagonistas do futebol por aqui nos últimos anos. A jogada aqui é foda, a jogada aqui é foda. Vocês não gostam de Filma o dançar Vene, musiquinha? eu não é comigo isso. Filma o Vene. Vene, qual palavra que ela falou sexta-feira? Ai, a culpa foi de vocês, cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, de coração. Não, olha só, falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Você tá revoltada aí, mas a gente falou, não fala líder. É melhor o Botafogo não virar o turno como líder, que dá problema. Dá problema nada, isso Dá é uma problema. bobagem. Você tá conseguindo dormir, Fernando? Porque é tudo culpa sua. Eu sei. É O isso. Vene falou, foi depois do empate contra o São Paulo no ano passado. Não, isso é bobeira. Que o Botafogo desandou. Isso é bobeira. O negócio não é o do ano passado desse ano. O negócio que eu falei é aquela palavra com Falou. L. E a culpa é sua e de quem escreve Da o TP. produção, do TP. E fez todo o programa tava lá aquela palavra, eu não lia. Aí fui sem querer na sexta-feira. Eu tentei te ajudar, eu falei o quê? Fala primeiro lugar. Eu falava, Troca. eu fiz. Falou líder. Ô, Vene, Vamos falar agora sobre o o seu líder. Flamengo. Quem? Sobre o líder. Isso aí, Vene. Vamos lá. Eu quero que você me fale se você gostou desse Flamengo. Daqui a pouco a gente vai trazer o detalhe da questão do Matheus Cunha ter sido a escolha dele no gol. Mas antes eu quero que você fale mesmo do jogo. Gostou do Flamengo, Vene? Gostei do Flamengo, acho que obviamente poderia até ter rendido mais, mas acho Por que quê? diferentemente das outras partidas, o Flamengo mostrou uma transição mais rápida, mais intensidade. Coletivamente falando, acho que o Flamengo rendeu mais. Individualmente também falando, a gente pôde ver um Arrascaeta, que eu vou ser bem sincero, eu não entendi o Wagner Mancini deixar o Arrascaeta tão livre. É o sonho de todo treinador que comanda o Flamengo é ter o Arrascaeta tão livre em campo.
O Arrascaeta comandou o meio de campo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Tanto é que ele deu uma assistência pro gol do Pedro e depois ele conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo nesse placar de 2-0. Acho que, tecnicamente falando, a gente poderia ver mais do Everton Cebolinha. Foi um jogador que deixou a desejar. Mas, de maneira geral, a gente pôde ter duas certezas nessa partida do Flamengo diante do Atlético Goianiense. Eu já tinha essa opinião e depois do jogo de ontem confirmou essa minha opinião. O Léo Ortiz ele não pode ser reserva no time do Flamengo. A saída de bola, quando ele está na zaga do Flamengo, é outra. Ele tem uma qualidade que chama muita atenção nesse quesito. A qualidade, a saída de bola dele melhora muito quando o Léo Ortiz está em campo. E a minha dupla titular de zaga seria Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Eu falo isso no presente e também no passado, porque a gente não custa nada lembrar, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, eles comandaram zaga titular do Red Bull Bragantino durante muito tempo. Ou seja, se conhece, falta de entrosamento não seria o problema. Você diz Léo como zagueiro. Léo como zagueiro. E no meio de campo, quando o Pulgar está em campo, o meio de campo flui muito mais. Com todo respeito ao Alan, mas hoje não tem nem dúvida disso. Se tinha alguém que tinha dúvida em relação a isso, o Pulgar é titular absoluto. Tanto é que no segundo gol do Flamengo, ele faz uma jogada muito boa. Foi ele que achou o Ayrton Lucas na ponta esquerda e depois o Ayrton Lucas conseguiu servir o Arrascaeta. E, obviamente, a gente não pode deixar de mencionar a baita temporada que o Pedro faz. O Pedro, ele tem, oficialmente falando, 28 gols. Se a gente levar em consideração os 2 amistosos nos Estados Unidos, são 30 gols na temporada. É uma temporada absurda do Pedro. E a melhor temporada dele no quesito de gols foi no ano passado, quando ele fez 35. Então é questão de tempo de ele ultrapassar esse número e pode até sonhar aí com números maiores, como 40 gols na temporada, porque de fato o Pedro está muito iluminado e me chama a atenção do Dorival Júnior nem ter levado esse jogador para a Copa América, o que foi bom para o Flamengo. De maneira geral, o Flamengo fez o dever de casa, fez aquilo que se imaginava, venceu o lanterna do Campeonato Brasileiro e reassumiu a liderança. Ô Pedrosa, a gente sempre fala aqui da importância do camisa 5 no futebol, mas esse time do Flamengo, ele gira e ele joga melhor, principalmente o Arrascaeta, quando ele tem esse camisa 5 desempenhando muito bem. A gente viu essa dependência com o João Gomes durante muito tempo na temporada, na penúltima temporada, e o Pulgar tem sido esse cara responsável. A gente já comentou, inclusive no ano passado, como que com o Pulgar é um Flamengo, sem o Pulgar é o Flamengo. E quando o Léo Ortiz desempenhou muito bem essa função de 5 também, as coisas fluíram. O Flamengo depende muito dessa função funcionando bem, né? Eu diria que não só o Flamengo, Fernando. Eu diria que a posição de volante hoje é a principal posição do futebol mundial, não tenha dúvidas. Se você quer um grande time, se você quer grandes transições, você precisa ter um grande camisa 5 ou até um camisa 8, o segundo volante, que possa também fazer essa função. E o Flamengo tem os dois, tanto o Pulgar, quanto o De La Cruz, quanto o Gerson. O Gerson também faz isso de uma forma maravilhosa. Então, quando você olha o time do Flamengo, o Flamengo não se deixou levar pelo favoritismo da partida. Até os 40 minutos fez um jogo extremamente ligado, um jogo extremamente atento, conseguindo saídas de bola interessantes, inclusive, abrindo o meio e trazendo o Pedro para poder fazer essa parede. O Matheus Cunha é um cara que trabalha até bem com o pé, também foi um cara importante nessa saída de bola, fora a qualidade técnica enorme de Davi Luiz e Léo Ortiz. Eu acho que do meio para frente, se a gente for pegar do Pulgar do meio para frente, é o melhor Flamengo possível. E foi um time que foi muito superior ao Atlético Goianiense até esses 40 minutos. No final do primeiro tempo acabou tendo algumas desatenções e quase sofreu um empate. Começou assim também o segundo tempo, mas aí apareceu justamente o personagem que você destacou. O Pulgar consegue progredir, consegue atrair 3 jogadores para cima da marcação dele, dá o passe para Ayrton Lucas e o Flamengo consegue chegar ao segundo gol, consolidando mais uma vez um jogo onde não teve espetáculo, porque não é isso que o Tite vai te entregar. O Tite vai te entregar ponto. O Tite vai te entregar vitória. E tá aí o Flamengo como líder com o jogo a menos. Eu posso fazer só 2 elogios que eu acabei esquecendo no meu comentário. Primeiro, o Gerson, na minha opinião, jogou muita bola. Muito. Se eu tivesse que eleger alguém para ser o melhor em campo, o Gerson jogou muita bola e eu botaria o Gerson para ser o melhor em campo nesse jogo aí. Ele reassumiu um poder de liderança nos bastidores que é extremamente importante. Acho que a faixa fez muito bem a ele. E eu também quero elogiar a torcida do Flamengo. Botou 63 mil pessoas presentes no Maracanã. Mais um jogo que a torcida marca presença, confirmando aí a liderança, inclusive no ranking de média de público no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns aos torcedores que foram ao Maracanã. Vene, essa escolha pelo Matheus
Matheus Cunha no gol, né? O Tite já falou que ele será o goleiro titular na Copa do Brasil e já estará na partida contra o Palmeiras na quarta-feira. Você é a favor dessa escolha? Como que foi isso? Eu fui a favor da escolha do Matheus Cunha no gol contra o Atlético Goianiense até a entrevista coletiva quando o Tite diz que ele será o goleiro na Copa do Brasil. Eu acho isso um erro. Eu acho o seguinte, ele está querendo seguir com a convicção dele, ele não quer perder o elenco, ele não quer perder a confiança no Matheus Cunha. Mas se a gente for levar em consideração, estamos falando de um jogo extremamente difícil para o Flamengo, Copa do Brasil contra o Palmeiras. E uma das maiores virtudes, se não a maior virtude do Rossi, é pegar pênalti. Poucas pessoas sabem disso. E a gente sabe que num jogo de eliminatória pode ter disputa de pênalti. E aí o Tite vai fazer o quê? Vai mudar? Em cima da hora, aí vai mostrar pro Matheus Cunha que não confia nele. Eu acho isso errado. Eu acho que na Copa do Brasil ele poderia ter colocado o Rossi, mas é algo que ele combinou no começo da temporada e ele quer seguir com a palavra dele. Eu acho extremamente arriscado, inclusive, se a gente for levar em consideração o desempenho do Matheus Cunha em jogos eliminatórios, no ano passado o Flamengo foi eliminado na Libertadores pro Olímpia, muito por culpa da atuação do Matheus Cunha, porque ele errou tudo na ocasião. Flamengo de 3 gols, eu vou botar 2 na conta do Matheus Cunha. Eu não acho um jogador para assumir esse nível de responsabilidade num jogo tão difícil para o Flamengo. E como é importante em competições de Copas você ter um goleiro que é pegador de pênalti. Ai, gente, não faz. Sabe por quê? Não é o meu time. Bota o Vene. Cadê o Vene sorrindo lá do Urubu? Cadê? Não é. Eu não tenho nada contra o Flamengo. E não é o meu time. Bota um fogão aqui comigo, pô. Cadê o Vene rindo com o Urubu? Cadê, ó? Vem, Urubu, pro Cruzeiro também. Você pode entrar. Ele tá apaixonado pelo Botafogo, tem paciência, né? O Cruzeiro do Vene. Aí combina, pô. Aí o Flamengo, o Vene é mesmo. Ô, Pedrosa, você concorda comigo em relação a essa questão da importância do goleiro de Copas ser um goleiro pegador de pênalti? Foi o Boca no ano passado que chegou até a final. O Boca passou em todas as fases das eliminatórias do mata-mata com aquele goleirinho lá, o goleirão, na verdade, sim, né? Pegou pênalti pra caramba. E por isso que o Boca esteve na final. Exato. Porque ele tinha um pegador de pênalti. Porque ele tinha um pegador de pênalti. No brasileiro isso não faz tanta diferença. Mas Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, isso faz muita diferença. Vamos lá. Eu acho que tem um caso de gestão de elenco aí que o Tite tem a palavra dele. Se ele chega pro Matheus Cunha e fala assim, Matheus, não vou te colocar não. Aí eu acho que é incoerência do próprio treinador. Em relação à confiança, eu acho que ele mostra confiança pro Matheus quando ele fala que vai utilizar o Matheus. Eu não vejo como algo tão grave se você no momento da disputa fala assim, bateu 90 e tantos minutos. Pô, mas ninguém faz quase. Já fizeram na Copa do Mundo e deu certo. Mas aí que o Tite vai fazer isso? Eu acho que o Tite não vai fazer isso. Eu não sei. Eu acho que não. Eu não sei, eu não consigo cravar isso, entendeu? Porque, olha só, gente, o cara tem que ter a consciência em prol do time. O Tite me escolheu, eu sou o goleiro que estou agarrando aqui agora. Mas olha só, tem um meu companheiro que ele é melhor nesse fundamento aqui do que eu. Será que esse goleiro aqui não vai aumentar as chances do Flamengo passar numa Copa do Brasil? Vai. Se eu fosse o Matheus Cunha, Rossi, agarra lá. O importante é o Flamengo. Pô, mas essa é a minha cabeça. Eu também acho, eu concordo com assim. você. Eu acho que algumas coisas poderiam ser muito mais simples no futebol se elas fossem mais abertas e francas. Mas a gente sabe que isso no vestiário, isso no interior, dificilmente acontece. Eu vou dar um exemplo muito rápido. No ano passado, quando o Botafogo encontra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e vai pro pênalti em casa, eu tava assim querendo que colocasse o Gatito. Sim. A gente tinha um Lucas Perry que era um goleirão, que pegava tudo, que tava no auge dele, mas eu queria que colocasse o Gatito, porque eu sabia que o Gatito é muito bom pegador de pênalti. Sim. E isso não aconteceu, porque é um time comum. Ele já deu demonstração que pode fazer isso. Quando ele tirou... Trocar? Por exemplo, Tite? Quando? Recentemente, 2 vezes ele já fez isso. Ele tirou o jogador que ele tinha colocado no meio da partida. Não. Teoricamente, assim... Foi o Ayrton que o Big Boy está lembrando. O Verton e o Lohan também. Ele fez eu acho que é uma questão diferente, Fernanda, essa comparação que você fez, por quê? O Lucas Perry, ele não só era o goleiro titular do Botafogo, ele era o principal goleiro do futebol brasileiro. Então, mas não pegador de pênalti. Mas tirar ele naquele momento ali, sendo que o Gatito era o reserva absoluto, não iria queimá-lo. Você não iria... Era uma questão de
Porra, se o Lucas Perry sai naquele momento, ele, peraí, eu sou o melhor goleiro do Brasil, você vai me tirar? A questão do Matheus Cunha, não. A questão do Matheus Cunha é, ele tá recebendo uma oportunidade para jogar a Copa do Brasil, que em questão de prioridade é a terceira opção do Flamengo, em relação ao Campeonato Brasileiro e Libertadores, e ele tem que pensar em prol do time. Pô, joguei os 90 minutos aqui, não deu, a gente vai pros pênaltis. Quem agarra melhor? É o Rossi nos pênaltis. Então vai o Rossi. Eu fiz só um recorte, mas um recorte pra reforçar que é muito raro isso acontecer no futebol brasileiro. É difícil. Porque foi a comparação mais próxima que eu achei. É a mesma coisa. Sabe o que é a mesma coisa? Quando o cara bota um jogador só pra bater pênalti. Isso acontece o tempo inteiro. Às vezes o reserva entra porque ele é bom no pênalti. Eu acho que nem deveria chegar a esse nível. Gente, o Rossi é o jogador titular do Flamengo. É um jogo extremamente difícil. E é goleiro. A gente sabe que goleiro, entre aspas, ele aguenta mais jogos durante a temporada. Sim. Porque é o que pela quilometragem. É óbvio, isso é óbvio. Enfim, isso aí não é o Vene falando, isso aí é a ciência que fala. Então por que você, entre aspas, manter o Matheus Cunha num jogo tão importante? Mas é algo... O Matheus Cunha precisa entender que hoje ele é reserva. E o Rossi está muito acima dele. Eu entendo você então, também. eu colocaria o Rossi. Embora a gente saiba que o Tite ele quer apenas cumprir com a palavra dele. Pra ele não perder o jogador. Eu acho que é uma estratégia, tenho certeza que é uma estratégia que ele espelhou dos grandes times lá fora. O Barcelona, o Real Madrid, eles fazem revezamento de goleiro, por exemplo, tá? O próprio Manchester City, que joga muitas Copas também, faz revezamento de goleiros. Então é algo que ele se espelhou no futebol europeu. Vamos ver a tabela, Vene? Vamos. Tá feliz, Vene Luiz? Mais ou menos. Ai, olha só como vocês são canalhas. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Acabou, caô, o malvadão voltou, o malvadão voltou. Acabou, caô, o malvadão voltou, o malvadão voltou. Pode entrar, sair à vontade, porra, não paga nada, Pedro. Você é VIP. Beleza, obrigado. Não. Eu tive que ligar pro fogão delivery. Aí eles entregam lá, entendeu? Beleza. Cara, hoje você tá batendo recorde de me irritar. Cara, você tá me Hoje eu tô enjoado, né? Você tá insuportável. Ele esperou esse momento. Não! Ele esperou. Não, mas eu quero saber quando chegar o meu momento o que vai acontecer nesse programa. Eu acho que você tem que trabalhar. Eu quero saber, o nosso Jaiminho ficou o final de semana inteiro fazendo um cruzeiro de isopor. Aí eu cheguei à redação já me cochilete, fazendo assim, detalhezinho. Olha aí, ó, o Flamengo e pra em ser primeiro sincero, lugar, acho que o seu 40 momento pontos. chega na próxima rodada. Eu acho que na próxima rodada, por exemplo, o Flamengo tem um adversário extremamente difícil, que é o São Paulo. Se eu não me engano, o Botafogo pega o Atlético Goianiense. Sim. Eu acho que já é aí o seu momento. Já. Olha aí, o Flamengo em primeiro lugar com 40 pontos, o mesmo número de pontos que o Botafogo. Quantos gols de diferença para o critério? É o saldo, eles vão pro saldo de gol de desempate. 3 gols, se eu não me engano. Em segundo lugar. Então, se a gente fala que se a gente Flamengo 34, Botafogo 31 gols. Aí, 3 gols. Então, e assim, o número de vitórias é o mesmo. O número de vitórias é o mesmo, que é o primeiro, né? O Palmeiras em terceiro, que aliás o Palmeiras... Não pode falar. Eu acho que tem que demitir o treinador. O Big Boys é... Gente, já deu esse negócio de Abel Ferreira. É isso. Palmeiras que absurdo, esse treinador não sabe nada. O que ele já ganhou no Brasil? É que perde? Nasceu o novo líder, o Malvadão, mais uma vez fez o dever de casa, venceu, mais uma vez não, né, porque contra o Cuiabá e contra o Fortaleza, jogou 4 pontos, jogou na lata do lixo aqui. E assumiu a ponta da tabela, e quem conta tudo pra gente é ele, Igor Calvileu. O Flamengo foi mais um time a poupar jogadores pensando na Copa do Brasil. Aliás, poupar não, cuidar. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. A partida diante do Atlético Goianiense valia demais. Uma vitória colocaria a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Duas das principais peças que não foram preservadas logo apareceram para decidir. Aos 18 minutos, Arrascaeta cruzou e Pedro completou para o gol. Foi o 10º do artilheiro do Brasileirão. O Fla poderia ter ampliado ainda na etapa inicial, com os laterais surgindo dentro da área. Primeiro com Ayrton Lucas, depois com Varela, mas a defesa apareceu para cortar. O lance de mais perigo dos goianos no primeiro tempo aconteceu já nos acréscimos. Depois de boa troca de passes, Janderson finalizou para a defesa de Matheus Cunha. Na volta do intervalo, o Atlético até esboçou uma pressão. Shailon
e Gonzalo Freitas tentaram de cabeça, mas Matheus Cunha apareceu bem. Até que aos 15 minutos, Ayrton Lucas recebeu de Pulgar e rolou para Arrascaeta fazer o segundo. No fim, Vinha cruzou, Gabigol não deu em bola e Carlinhos poderia ter feito o terceiro, mas parou em Pedro Rangel. Nada que estragasse a festa dos quase 62 mil flamenguistas. Placar final, 2-0. Ter grandes jogadores assim, que podem entrar e dar conta do recado de domingo para quarta, de quarta para domingo, sabendo quantos jogos grandes a gente vai ter e que vão definir um pouco do que vai ser esse ano nessas próximas semanas, tanto de Copa do Brasil, como Brasileiro, como Libertadores. 5 rodadas depois, o Flamengo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas não há muito tempo para comemoração. Na quarta-feira, o rubro-negro já volta a campo, recebe o Palmeiras aqui no Maracanã, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E gente escalada por Tite no gol. Quarta-feira o Matheus é titular? Sim. Acho que o nosso time vem dando grandes respostas quando enfrenta grandes adversários. A gente tem que se preparar melhor ainda, não só para esses jogos, mas para os outros que vão ter nesse meio tempo, para conseguir fazer grandes resultados, conseguir passar nas competições de mata-mata e nos manter lá em cima no Brasileiro. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo, e hoje é um dia decisivo aí para o Mengão. Acontecerá nesta noite a votação do Conselho Deliberativo do clube para a compra do novo estádio, algo que é sonho da maioria dos torcedores. E aí está aqui a seguinte informação, deixando a torcida só quer festejar grandes títulos. O clube já está nas 3 frentes, o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? A aprovação é praticamente certa, tem muita gente que aposta em mais de 90% que os conselheiros vão ser a favor do novo investimento do Flamengo, estão confiantes para isso acontecer. Outra situação importante é divulgada pelo portal GR, que é sobre a criação de Bet, casa de aposta do próprio clube, né, gerenciada pela patrocinadora master do Flamengo, a PixBet. O nome já é conhecido, Flabet, e isso será levado ao Conselho Deliberativo, e a expectativa do Flamengo é embolsar inicialmente cerca de 82 milhões de reais, muita grana para os cofres do Mengão. O Flamengo fazendo algumas negociações que impressiona, né? Bom, o Ben já cravou que o Gabigol acertou com o Palmeiras e vai deixar o Flamengo no final da temporada. Segundo a informação aí do Benja, a partir de janeiro, o Gabigol será jogador do Flamengo. O comunicador cravou durante o programa Domingol ontem na CBN Brasil, neste domingo, né? Revelou que a contratação foi pedido do Abel Ferreira. O comunicador também falou que o ídolo do Flamengo carrega uma mágoa da diretoria diante do tratamento que vem recebendo nesses últimos meses. Coloca aí a sua opinião nos comentários. E o Michael toma a decisão sobre o seu futuro. Flamengo comunicado. O atacante tem muito carinho pelo Flamengo, por tudo que conquistou no clube entre 2020 e 2021. E tem a situação aí que o Michael dá preferência ao Flamengo nesse retorno aí ao Brasil. O que você acha do Michael no Flamengo? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.